Aí pessoal, como é que vão? Tudo certo? Então, professor Diego na área hoje. A gente vai falar sobre uma coisa muito comum e acontece bastante nos estudos da química, que é falar de solução, né? O que é uma solução, o que é uma dispersão e o que é uma suspensão. Então tudo tem uma correlação com as misturas, né? Mistura homogênea, mistura heterogênea. Isso sempre vai ter uma relação com a suspensão, solução e dispersão. Então, se você usar métodos de separação, praticamente é possível se separar quase tudo. Mas, mecanicamente, né, que a gente fala naturalmente, através de filtros. E essas diferenças que tem entre solução, dispersão e suspensão tem uma correlação com o tamanho da partícula que forma essa substância, ou essas misturas. Então, eu tenho aqui um pequeno quadro, né, que fala sobre a solução, a dispersão e a suspensão. Então, quando a solução ela é composta por partículas menores que 10 angstrom, que é a milésima parte de 1 milímetro ou 1 micrômetro. Tá certo? Então tem uma correlação com o micrômetro. Então 1 angstrom são 10 micrômetros. Ok? Então as partículas que formam uma substância, uma mistura, forem menores que 1 angstrom, ela é considerada uma solução, ok? Caso elas forem entre 10 e 1000 angstrom, essa substância, essa mistura, é considerada uma dispersão. E acima desse tamanho de partículas, ela é considerada uma suspensão. Então veja bem, um exemplo de solução: água e sal. O sal será o disperso e a água será o dispersante. Então o disperso é o que está em menor quantidade e o dispersante é o que está em maior quantidade. Então a água e sal, se eu pego uma água salgada e faço um café, o café vai ficar salgado, porque mesmo que eu passe ele no filtro, o sal não pode ser tirado da água. Por quê? Porque ele é uma mistura homogênea e a partícula é menor que 10 angstrom. Agora, por exemplo, se eu eu estou com uma fumaça, estou passando num lugar que tem muita fumaça, se eu botar um filtro, uma máscara, né, que tenha um filtro de carvão ativado, que tenha vários filtros de algodão, eu vou conseguir respirar. Por quê? Porque as partículas suspensas no ar da fumaça, por exemplo, elas são entre 10 e 1000 angstrom. Certo? Ok? Então, na fumaça da solução, eu consigo separar as partículas sólidas com a máscara já meio... uma ultra máscara, né? Um ultra filtro. Já no caso da suspensão, eu posso utilizar uma filtração simples. Eu pego água com areia, passo ela por um filtro, por um pano bem fino, provavelmente eu vou separar, né, a água da areia ou a água da terra se eu colocar num filtro simples. Tá certo? Então, a diferença está entre o tamanho da partícula. As soluções são sempre misturas homogêneas. Tá? No caso das dispersões, também dependendo do método de filtração. As dispersões são chamadas também de coloides ou dispersão coloidal. Tá? Elas têm subdivisões, posteriormente a gente vai ver. Já no caso da suspensão, eu posso separar mecanicamente essas substâncias que fazem essa mistura, que será uma mistura heterogênea. Então,
Solução é uma mistura homogênea, que eu não posso ver os componentes, certo? Já na dispersão, é uma mistura homogênea, mas eu consigo separar com um filtro um pouco mais tecnológico, um filtro mais apurado, um ultrafiltro. E já no caso da suspensão, é uma mistura heterogênea, que eu posso separar os componentes por uma tamização, por uma decantação, por uma filtração, por os métodos de separação mecânica. Tá certo? Espero que tenha sido esclarecedor e tem bastante conteúdo que você pode pegar. Eu acredito que vai ser bem interessante. No mais, tudo de bom. Um abraço do Gordo.